Tristan Tzara certa vez afirmou que, como tudo na vida, o dadaísmo também era inútil. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o dia em que o dadaísmo morreu. O Tristan Tzara, que disse a célebre frase que eu iniciei esse vídeo, foi um dos fundadores do dadaísmo. Na verdade, esse movimento surgiu em Zurique, na Suíça, em 1916, no encontro de alguns artistas lá no Cabaret Voltaire, que era uma casa noturna super famosa naquela época. Eles então pretenderam fazer um movimento que iria contra os padrões da arte vigentes. Na verdade, eles estavam insatisfeitos com aquela realidade. Eles estavam ali em plena Primeira Guerra e queriam demonstrar a insatisfação diante dos horrores da destruição da Europa, que para eles a própria civilização era culpada por tudo aquilo. Então foi nesse contexto que surgiu o dadaísmo. Trouxe imagens, trouxe obras que eram extremamente ilógicas, que fugiam dos padrões, das regras da arte tradicional e que ia contra a questão também do mercado de arte. Na verdade, eles queriam questionar uma série de coisas ali, com aquelas obras extremamente questionadoras. Fizeram parte desse movimento artistas famosos como Duchamp, que fez o Mictório, A Fonte, que é uma obra super conhecida, mas também vários outros que estavam ali envolvidos não só nas artes visuais, mas também na literatura, no teatro, no cinema. Ou seja, foi um movimento que englobou ali várias linguagens artísticas diferentes. Eles tiveram um manifesto e nesse manifesto dadaísta eles colocaram ali claramente todas as regras, todas as pretensões desse movimento. O dadaísmo foi um movimento que integrou as chamadas vanguardas europeias, que se desenvolveram ali na Europa no século XX. Futurismo, cubismo, surrealismo, expressionismo foram alguns desses movimentos. Todos eles buscavam romper com as tradições e encontrar novos significados para a arte. Historicamente, a Europa experimentava as consequências da Segunda Revolução Industrial com a popularização de grandes invenções, aumento do consumismo e o crescimento das cidades. Logo, a transformação do ritmo de vida. A arte, como sempre fez desde os primórdios da humanidade, precisava se reinventar para entender esse novo mundo que se delineava. Apesar de todos os avanços, o ambiente de efervescência tecnológica também tinha nuances negativos. O desenrolar da Primeira Guerra e suas sequelas massivas não escaparam ao olhar dos artistas. Dentre as vanguardas, o dadaísmo era o mais crítico. A catástrofe experimentada no continente era, para os membros do movimento, resultado da própria civilização. Seu propósito, por extensão, era rejeitá-la e criar uma anti-arte. A negação dos valores, da tradição e da lógica eram as características principais do movimento. Assim como foi o início do movimento cheio de bafafá, de controvérsias, cheio de ironia, o final também foi mais ou menos assim. Na verdade, os artistas estavam reunidos em um festival lá na escola de Bauhaus, na Alemanha, no dia 22 de maio de 1922, ou seja, nesse ano completamos 100 anos desse evento, e lá eles meio que encenaram a morte do dadaísmo, como se fosse um funeral para o movimento. Essa escola de Bauhaus foi super influente, foi assim determinante para os preceitos tanto do design como da arte contemporânea e moderna, e temos um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre essa escola, depois vai lá para conferir. E dentro de tudo que acontecia nessa escola, eles então pretenderam realizar esse funeral para marcar definitivamente o fim do dadaísmo. E na verdade não foi só o André Breton que migrou do dadaísmo para o surrealismo. No final das contas, grande parte dos artistas do dadaísmo se tornaram surrealistas, porque se a gente for analisar as origens ou a proposta do surrealismo, é muito parecido com a proposta do dadaísmo. O dadaísmo queria libertar a arte das amarras da lógica, faziam obras que não estavam ligadas à realidade, eram obras assim que fugiam dos padrões. E o surrealismo, ele meio que se adaptou ou ele se inspirou às teorias de Freud sobre o inconsciente, sobre estudos dos sonhos, e com isso encontraram um terreno fértil para realizar essas obras que eram ilógicas e que eram propostas lá no dadaísmo. Então tem muita proximidade entre fazer
fazer artístico surrealista e o fazer artístico dadaísta. E não podemos esquecer que o dadaísmo é tido como o pai da arte contemporânea, que essa proposta de que o conceito por trás da obra é mais importante do que a matéria em si é muito utilizado agora na arte contemporânea. Então, o dadaísmo, além de representar toda a sua insatisfação daquele momento com obras tão fora da tradição, também marcou gerações que vieram depois, porque essa liberdade explorada por eles trouxe uma liberdade muito grande para as futuras manifestações artísticas. Sem falar que tudo isso aconteceu em várias linguagens diferentes. Nós temos um teatro surrealista e também dadaísta que ficou muito forte, assim como na escultura, na pintura e até mesmo na literatura e na música. Alguns meses antes desse tal funeral, o escritor francês André Breton, um dos pais do movimento surrealista e antes associado ao dadaísmo, entrou em conflito com o então amigo Tristan Tzara. Ele declarou guerra ao dadaísmo e, com uma declaração pública intitulada Depois do Dadaísmo, deu os primeiros passos na criação dessa nova tendência, que tomaria forma em 1924 com o Manifesto Surrealista. E assim como tudo na vida que tem um início, também tem um fim. Quero chegar ao fim desse vídeo pedindo para que você curta, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.